Olá, a paz do Senhor esteja com você. Aqui é Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 16 de João. E diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois: Que quer dizer isso? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conhecendo, pois, Jesus que o queriam interrogar, disse-lhes: Indagais entre vós acerca disso que disse: Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo atirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isso por provérbios. Chegou, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus.
Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse capítulo 16 diz sobre a perseguição. Quando nós escolhemos Cristo, Deus ele nos coloca neste caminho de Jesus. Um caminho onde as pessoas nos olham com outros olhos, porque nós somos diferentes. Porque quando nós aceitamos Cristo, nós precisamos andar segundo o caminho de Cristo. E quando nós entramos neste caminho, assim como os discípulos, nós seremos perseguidos. Jesus disse que em todos os lugares nos expulsarão, até nas sinagogas, porque não conhecem a Cristo, porque não conhecem ao Pai. Então, diante da sua dor, da sua dificuldade, da sua tristeza, porque muitas são as aflições. Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições, mas vencer o mundo é olhar para essas aflições e entender que elas são menores do que o nosso Deus. E entender que diante das aflições há um propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós entendemos que as aflições que vêm para nós são propósitos de Deus, porque Deus ele vai cumprir a palavra dele nas nossas vidas. Deus ele vai cumprir a palavra dele em toda a terra. E a palavra dele não voltará vazia, porque ela vai se cumprir. Jesus foi o cumprimento da palavra. Jesus ele precisou estar ali com os discípulos. Ele conversou com os discípulos sobre o Espírito Santo que viria para nós, para nos consolar, porque Jesus ele foi ao Pai, mas ele deixou o Espírito Santo. Para aqueles que querem receber o Espírito Santo e andem como Jesus, recebam o Espírito Santo. E muitas vezes nós precisamos ter discernimento, porque muitas pessoas dizem que receberam o Espírito Santo. Mas há o espírito enganador, o espírito que se veste de luz para enganar as ovelhas. Então temos que tomar muito cuidado. Então, se você é perseguido, se você é caluniado, se você é ofendido, se você é maltratado, se as pessoas te humilham, te traem, te desprezam, você está no caminho certo. Porque esse é o caminho de Cristo. O caminho de Cristo foi caminho de aflição, mas foi para ele que Deus deu a glória, foi para ele que Deus deu a honra. E Deus tem honra para aqueles que seguem esse caminho. Porque quando você rejeita o mundo te rejeita. Então, quando você está no mundo e o mundo está te rejeitando, é porque Deus está te escolhendo, é porque Deus viu o seu coração, é porque Deus selecionou você. E se as pessoas te maltratam, te desprezam, pronunciam palavras de maldição para a sua vida, te invejam, é porque você está no caminho da luz. E a luz vai incomodar as trevas. Onde há luz em você, as trevas, elas ficam atemorizadas. Então, aonde você chegar, se você incomodar com as suas palavras, com as suas ações, as trevas vão te odiar. E isso é glorificante. Porque quando te odiarem, é aí que relata que o Espírito Santo habita em você. Então Jesus ele ensinava por parábolas e os discípulos foram muito verdadeiros com ele.
falaram: mestre, a gente precisa que o senhor fale abertamente, porque a gente não está entendendo. Como assim o senhor, nós vamos te ver e depois um pouco nós não vamos te ver? E Jesus, ele começou a explicar para eles acerca de tudo aquilo. E aí eles começaram a entender. E aí Jesus já começou a preparar os seus discípulos para a partida dele, porque ele precisava partir. E como Jesus partiria? Ficando sozinho. Porque Jesus disse: vocês vão se dispersar e eu vou ficar sozinho. É aí que eu vou ao Pai. E quando eu subir ao Pai, aí sim estará feita e cumprida a minha missão. Quantas vezes você sente dores no seu corpo? Quantas vezes você sente que ninguém te ouve? Que você está fora da sua caixa, do mundo? Mas eu quero te dizer que você está no caminho certo. Se você é aplaudido, se você é querido, se você não faz a diferença, você precisa acordar e entender que o caminho que nos leva a Deus é um caminho de dor, é um caminho de rejeição, de abandono, de tristeza. Mas por que isso, missionária? Porque a nossa visão espiritual é diferente do mundo. Se nós estivermos neste mundo e formos apegados às coisas deste mundo, nós não veremos a Deus. Então, as nossas coisas, as nossas vontades, as nossas certezas devem estar somente em Deus, porque Ele é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele sabe o que nós precisamos diariamente. Então eu quero te convidar a orar comigo neste momento. Feche os seus olhos. Ó Pai, que nos deste o seu Filho Jesus para nos ensinar grandes coisas. O Senhor Jesus, ele nos ensinou que nos expulsarão de sinagogas, de igrejas, de vários lugares, porque nos odiarão. Mas por que nos odeiam se nós não fizemos nada? É absolutamente isso. Quando nós queremos o bem e quando o nosso coração está no Senhor, as pessoas elas nos odeiam porque não somos semelhantes a ela, porque não fazemos parte daquele círculo de fofoca, daquele meio de pornografias, daquele círculo de boatos, daquelas mesmas coisas que um pecador gosta de fazer. E quando nós nos retiramos deste meio, nós somos criticados, nós somos odiados por fazer a diferença. E quando nós fazemos a diferença entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, nós somos criticados, porque nós queremos servir ao Senhor, porque nós queremos adorar o Senhor e porque nós queremos fazer a sua vontade. Porque se nós quiséssemos fazer a vontade da nossa carne, nós nos uniríamos a eles, mas nós não queremos fazer. E se nós, Pai, em algum comportamento, em algo que não é a sua vontade, esteja na nossa vida, que o Senhor possa nos mostrar e nos guiar o caminho reto. Que o Senhor possa ser a nossa força nesse dia. Que o Senhor possa ser a nossa luz neste dia. E que aonde quer que nós estejamos, que nós possamos fazer a diferença. Que possamos dizer não a tudo aquilo que não faz sentido para as nossas vidas,
mediante ao propósito que estamos vivendo. Porque do que adianta, Pai, louvar-te com os lábios e fazer a vontade da nossa carne, e estar no meio de pessoas que fofocam, que fazem o mal, que desejam o mal, que invejam outras pessoas? Tira-nos, Senhor, desse lugar escuro. Tira-nos, Senhor, e planta-nos na videira de Cristo. Planta-nos, Senhor, para que a nossa vara possa florescer, para que possamos fazer o Teu querer nessa vida, porque a nossa vida, ela é uma passagem onde nós temos que produzir os frutos do Espírito. E se nós temos e queremos o Espírito Santo, nós precisamos fazer com que esses frutos, eles produzam e dê frutos. E que esse dia nós possamos gerar frutos para o seu reino. E para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas e que possamos enxergar em nós aquilo que precisamos fazer para glorificar o seu nome. Amém.